Paz do Senhor Jesus seja nessa casa. Amém. A palavra de Deus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus para as partes de Cesareia, Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram, uns que dizem o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E aqui no capítulo 16, no versículo 21 diz: desde então Jesus começou a mostrar-se aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito nas mãos dos principais, dos anciãos, e dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti, de maneira nenhuma isso há de acontecer. Então Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, que não conhece, que não sabe, não compreende as coisas de Deus, mas só compreende a dos homens. Então, na mesma página, no capítulo, versículo 17, o Espírito de Deus tomou a boca de Pedro e revelou, dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ali já no capítulo 22, o demônio tomou conta de Pedro, dizendo: de maneira nenhuma acontecerá a crucificação contigo, Senhor, tem misericórdia. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, que você não compreende as coisas de Deus, compreende as coisas dos homens. Olha só. E seguindo mais um pouco em frente aqui, vamos ler o que diz aqui em Coríntios. Coríntios 1, 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que com a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens. A palavra de Deus fala uma coisa muito clara, desde o princípio. O diabo não entende os princípios de Deus. Se ele entendesse, ele jamais se voltaria contra Deus lá no Éden celestial, querendo tomar o trono de Deus, e foi lançado por terra. E ainda hoje ele persegue, tentando as pessoas, conseguindo fazer os crentes desviar do caminho de Deus. Matar o próprio filho. E na hora da agonia do moço, o pai lhe vira as costas: pai, por que me desamparaste? Isso é loucura para as pessoas. Ninguém entende matar o filho para salvar o pecador. E então, vendo a sabedoria de Deus,
A humanidade não entende Deus, as igrejas não entendem Deus. Eles pensam que a prosperidade, as curas, as libertações, as riquezas são a salvação. Não é, irmão. A salvação de Deus é enviar o Santo Espírito para o coração do cristão, que resolve negar toda a sua sabedoria, jogar no lixo todo o seu entendimento e riqueza, como Zaqueu fez e buscou a Cristo, e esse se salvará. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser preservar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que ganha o homem, que aproveita o homem ganhar toda a riqueza do mundo e perder a salvação? A semente do Evangelho é sufocada pela semente do dinheiro, da cobiça, dos valores, dos interesses humanos. Então a humanidade não compreende a Deus, porque a sabedoria de Deus é loucura para os pastores, voto de pobreza, viver de restos, como Lázaro via, coberto de feridas e dando glória a Deus, como Jó: nu eu vim nesse mundo e nu sairei dele. Deus deu a riqueza, eu recebi. Deus deu a pobreza, a miséria, eu recebi. E bendito seja Deus. Lá no céu, depois de Jesus, eu quero encontrar com Jó. Foi um homem exemplar que nunca negou a sua fé, mesmo sendo Satanás destruindo a sua vida sem causa. Então Deus prova os seus amados, dando dificuldade, doenças, enfermidade, desgraça, para ver até que ponto eles seguem o Cristo. Ou o povo da terra, acostumado a seguir a religião de Cristo, com sapatos de prata, caminhando ao meio-dia nas ruas, sendo aplaudido pela toda a sociedade. Mas quando a igreja é escorraçada, cuspida, escarrada, desprezada, não sou dessa igreja. Como Pedro falou: nem conheço esse homem. 3 vezes começou a praguejar: nem conheço, nem sei o que vocês estão falando, nem conheço esse Cristo, nem sei quem ele é. De medo do sofrimento. Mas muitos patriarcas sofreram angústia até a morte e conquistaram a coroa da vida. A pobreza é uma das coisas que Deus prova no deserto da miséria, da fome, da doença, para ver os seus autênticos filhos. Ali que você prova um homem. Irmão, se você esbarrar no ônibus na frente de um homem machão, sei lá, ele pode até gostar. Se você esbarrar na traseira de um, ele pode até gostar, mas esbarra na lateral do bolso, boiola ou machão, opa, aí não. Nenhum ser humano quer que toca no seu bolso a parte mais delicada, que é o dinheiro. Quando se tratar de falar de dinheiro para a humanidade, você arrasta multidões atrás de você, porque todos amam o maldito metal, todos amam a glória e a riqueza da carne, mas a riqueza do espírito é raríssima. Quando eu estudei a teologia, me ensinaram: olha, pregador, o homem que não sabe ter dinheiro do povo não serve o ministério de Deus. É assim que eu aprendi. A primeira tática, que nem o príncipe João do Robin Hood: tirar dos pobres para dar ao rico. É assim que as igrejas pensam, assim que eles fazem. O dom da contribuição, lavagem cerebral, faz os crentes para dar dinheiro para a igreja. Tem gente que vem de casa dar o dinheiro para a igreja. O homem compra, dinheiro da compra no bolso, bujão de gás, deu todo o dinheiro para a igreja, foi passar fome o resto da vida. Olha, irmão, Jesus não quer o seu bolso, Ele quer o seu coração arrependido, por vontade própria. O sofrimento da pobreza tem afastado milhões e milhões de Cristo. Eles vão a Cristo pobre para se enriquecer. Eles não buscam o bem mais precioso que dura eternamente, que é a salvação. Eles buscam a riqueza dos homens, a riqueza da terra. Porque eles dizem: lá no céu não precisa de dinheiro, precisa aqui na terra, então bota ali, bota no dinheiro. Então o diabo não compreende a sabedoria de Deus. É loucura para as pessoas. Os romanos esperavam o legislador, o leão de Judá esmagando os romanos, assim como os judeus esperavam. Mas quando eles viram o Cordeiro de Deus dando a cara, a tapa, falou: esse Messias perdedor,
Perdeu na crucificação. E dizia aos judeus: se tu és o Cristo, desce dessa cruz, aí creme em você. Então as pessoas pensam que Cristo é o vitorioso nas batalhas. Não, ele perdeu. Mataram o crucificado. Aos olhos dos homens, Jesus foi derrotado e perdedor. Mas aos olhos dos que têm o Espírito, Jesus foi o vitorioso que venceu as obras de Satanás e veio buscar os filhos de Deus que se havia perdido por essa terra. E o método que Deus usou foi a crucificação, dando-lhe a coroa de espinho e o caminho do Calvário, enquanto o diabo lhe dava a coroa de glória e a riqueza de toda a terra. É assim que os crentes não têm raciocínio, não têm espírito, eles não têm inteligência. Eles não têm discernimento de espírito, que Adão, se tivesse discernimento de espírito, diria: Eva, sua louca, você comeu do fruto, aquela que te enganou é a serpente maldita. Cremos no Deus que fez o nosso corpo, que fez o nosso jardim, expulsa essa serpente. O povo de Israel, quando viu Datã, Abirá e Corá, falou: seu louco, o Deus que nos tirou do Egito é o Deus que tem o poder sobre o céu e a terra, não esse bezerro de ouro, esse animal estúpido, quadrúpede. Os judeus eram para ter falado, sacerdotes loucos, idiotas: esse é o Filho de Deus, e esse maldito Barrabás, mata Barrabás e liberta Jesus. É assim que era para ter feito. Não, eles foram enganados. Enganado coisa nenhuma, tanto é que a peste veio sobre Adão e Eva, porque ele não foi enganado, ele sabia que Deus, e ele queria ser igual a Deus, e Jesus, sendo Deus, não ousou ser igual ao Pai, humilhando a si mesmo, tomando a forma de servo, e achando-se na forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. E os humanos estão loucos para vir a Deus. Eu tenho poder, igreja do poder, catedral do poder, só isso eles pensam. A humanidade tem a burrice de Satanás, que busca só as glórias da terra e jamais busca as glórias dos céus. Por enquanto é só, irmãos.